Dona Darcy só faz a prece para nós iniciar, e a Dona Helena faz o final. Fazemos o prece. Vamos lá. A leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o capítulo 10. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus, João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, entretanto, não podemos estacionar numa ou outra expressão. Há que levantar os olhos e desvassar as zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atender ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-nos a esferas superiores. Verdade externa proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é o tesouro do Filho de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alcançar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida, não te fixe tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repare as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te os labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam o infinito na direção dos céus. Emmanuel. Vamos serenar nossos pensamentos, acalmar nosso coração, levar o nosso pensamento, o nosso sentimento até Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade. Unimos-nos também ao nosso Senhor e Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pastor compassivo, aos benfeitores, amigos e mentores espirituais, agradecendo primeiramente pela oportunidade que nos é concedida de mais uma vez estarmos aqui reunidos, em Teu nome, Senhor Jesus, para que possamos, através destes estudos, buscarmos um pouco a nossa transformação íntima, para que possamos a cada dia, Senhor Jesus, trabalharmos um pouco em nosso adiantamento espiritual, moral e emocional. Senhor Jesus, nós te rogamos que nos conceda boas intuições através dos nossos guias espirituais, para que venha até nós o entendimento necessário para o aprendizado desta noite. Te rogamos também, Senhor Jesus, que a tua luz e a tua paz e as vibrações deste estudo cheguem até aqueles mais necessitados, os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em abandono, em violência, em aflição, que todos eles, Senhor Jesus, possam ser acolhidos pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigada, Senhor Jesus, que a tua paz seja em cada coração. Permaneça conosco, Senhor, agora, hoje e sempre. Que assim seja.
assim seja. Graças a Deus. Deus. Bom, pessoal, para a gente se localizar aí, nós estamos, né, no roteiro 2 do capítulo. Não, no capítulo não, nós estamos no roteiro 2 do módulo 6. Faz referência às bodas de Caná. Nós começamos esse estudo na semana passada e estamos no livro antigo, né? A página é a 295. E a 291 do livro novo. Isso, a 291 do livro novo. E o parágrafo que nós paramos foi: a transmutação pode também ser entendida no sentido espiritual. Todo mundo localizou? Então, beleza. Alguém gostaria de fazer a leitura? Ou eu posso seguir aqui? Então, vou lá. Vamos lá? Você quer ler, Darcy? Eu estou falando que eu estava com o microfone falando que você é o nosso leitor oficial. Ah, sim. Então eu vou dar prosseguimento aqui, tá bom? Bom, a transmutação também pode ser entendida no sentido espiritual, ou seja, a mudança de um estado inferior para um estado espiritualmente superior. À luz do entendimento científico atual, podemos afirmar que a transformação da água em vinho foi um processo de transmutação. Percebemos que essa transformação ocorreu perante a circunstância de existir a água usada nas purificações dos rituais judaicos e deveria ser uma água mais pura, leve, livre de impurezas. O mestre teria agido atuando diretamente nas moléculas de água. O espírito Humberto de Campos nos transmite preciosos ensinamentos a respeito do significado da transmutação realizada por Jesus, a qual teve um propósito maior, de natureza espiritual, tão natural que, além de ter sido captado apenas por João o Evangelista, possivelmente não tenha causado impacto aos circunstantes. Acompanhamos atentamente o diálogo que se segue, ocorrido entre o mestre e o apóstolo Pedro. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro, em companhia do apóstolo. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com a bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance de sua interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos
o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tínhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E com o olhar absorto, na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. E aqui ele encerra esse roteiro número 2. Que lição linda essa aqui, viu? Falando sobre a amizade. E quantas vezes a gente não pergunta o que o Simão perguntou, né? Do vinho, da embriaguez, né? E a resposta que ele deu para nós foi muito sábia, muito sucinta, só dele mesmo, né? A gente vê nessa condição que ele traz para a gente, que mesmo sabendo que o vinho poderia trazer uma reação diferenciada pela questão da embriaguez, ele colocou na condição de que o vinho seria a ligação da terra com o reino do céu. Então, dessa forma, houve a questão da junção. E lá no final ele fala que o vinho poderá se tornar vinagre, né, de alguma forma. E esse vinagre está dizendo é o quê? A sua crucificação. E realmente foi a última coisa que ele sorveu, né? Antes de entregar o Espírito ao Pai, né? E quem que foi que estava lá que o negou? Que o questionou. Uhum. Então, é assim, é uma lição uma atrás da outra, né? É o aprendizado que nós temos. A boda de Caná vem nos trazer aqui essa... Nem alegoria, a questão é trazer a alegria de Maria automaticamente. Dar o pontapé inicial para que Jesus começasse o seu trabalho, e já saberia quando e como, e, de certa forma, dá início àquela condição. Inclusive, para as pessoas que estavam lá, faça tudo o que ele disser. Né? Essa determinação, essa vontade de dar início. E é a partir daquele momento, Jesus começa a trabalhar, não esquecendo de Maria, mas trabalhando somente ele e o Pai. Mas não esquecendo da mulher. E nós pensamos que é uma questão um pouco grosseira, mas não era. Para a época, era uma questão até mesmo carinhosa de se chamar. Não, essa pergunta que ele faz aqui para o Simão, gente, é muito bonita. Conheces a alegria de servir a um amigo? Olha que coisa mais encantadora, porque amigo a gente serve com alegria mesmo, a gente tem uma alegria de servir os amigos. Só que o Simão não responde nada. Mas aqui tem coisa melhor que você receber alguém na sua casa e você se doar para que a pessoa sinta-se acolhida? Né, Darcy? Não, isso é encantador, sabe, Pedro? Eu acredito, eu falo assim,
forma com que nós já chegamos, porque eu chamo isso de evolução, né? Que nós não deveríamos ser assim lá no passado. Hoje, com a nossa evolução, por isso que nós não somos mais esses espíritos jovens nem crianças, nós já somos espíritos velhos, trabalhadores de última hora, nós já temos essa alegria imensa de receber, de estar com os amigos, de poder colher coisas que nós não sabíamos em vidas passadas. Então, eu fico encantada com esse livro. Para mim, ele é um dos melhores, esse livro Boa Nova. Sim. Aqui, o vinho ali foi bem o da alegria, com o que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Isso. Olha que maravilha! Gente, eu fico assim, parecendo que está falando agora aqui. Mais alguém, pessoal? Podemos prosseguir? Pesquisando ali, ó. É, né? Ô, Vitor. Pois não. Amigos são afetos da alma. Olha. Sim. Ele diz aqui, os afetos da alma são os amigos. Eu estou olhando aqui que lá nas orientações ao monitor, lá pede para fazer um estudo reflexivo, né, das bodas de Caná e o significado do acontecimento para o cristianismo à luz do entendimento espírita. Aí eu estou pensando aqui, o cristianismo ele passou, né, a dar um valor, né, àquele homem chamado Jesus, justamente por ter sido um milagre, né? Para eles, naquela época, né, quando a gente estudou aqui as bodas de Caná, a gente percebeu que hoje nós temos condições de cientificamente comprovar o que aconteceu, o porquê que a água se tornou vinho, né? Mas naquela época eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje de química, né? Nem de que o átomo, por fissão nuclear, a gente consegue mudar a estrutura dele. Então acaba que naquela época eles tinham aquilo como milagre. E aquilo deu uma certa visibilidade para Jesus que... Tá dando muito eco, Vitor. Deixa eu ver de quem está o microfone. Eco demais. É o do Pedro. Abaixa o microfone. Aí. Bom, aí como eu estava falando, isso deu uma visibilidade muito grande para Jesus, né? Foi o que fez com que todas aquelas pessoas o procurassem, né? E com o Espiritismo não foi diferente, né? O Espiritismo, muitas das pessoas vêm em busca do Espiritismo por causa do fenômeno mediúnico, né? E aí quando eles ingressam no Espiritismo, eles observam que existe um mundo muito maior além dos fenômenos, né? E aí eles começam a seguir a doutrina e percebem que o estudo é o que modifica o homem. E como nós estamos aqui com o objetivo de evoluir, é esse estudo que vai fazer com que contribua para a nossa reforma íntima, a nossa mudança e a nossa evolução. Então, assim, eu acho bacana porque o mesmo tipo de instrução, né, a metodologia que Jesus utilizava para poder ensinar é o que o Espiritismo usa, né? Fazendo uma analogia com a época em que Jesus explicava, né, e dava suas aulas, as suas orientações, com o que agora é feito com o Espiritismo.
Então, foi isso que eu consegui fazer de reflexivo entre a bodas de Caná, na época do cristianismo, e agora com o nosso entendimento espírita. Alguém consegue fazer uma outra analogia? Aqui, o Vítor, aqui ele está dizendo que Jesus, após cumprimentar os noivos, novamente dirigiu a palavra aos convidados e muito carinhosamente fez um importante convite. Estão presentes a esta festa convidados do Rio Jordão, Jerusalém, das margens de Tiro, de Sidom e até da Ásia. Quer dizer que, naquele momento que Jesus fez aquilo que nós podemos hoje entender como essa transmutação que a ciência nos trouxe, esse aclaramento, na época eles diziam que era milagre, como já foi dito aí, né? Então, ele está dizendo aqui que todos que estavam na festa, que era de muitos lugares, para eles era um milagre aquela transmutação da água no vinho, para o vinho. E aí Jesus, né, lógico, sabendo o porquê que foi aquela transformação, ele está dizendo que também tinha tantos outros convidados de vários lugares, e eles passariam a fazer a divulgação daquele milagre. E, com isso, Jesus começaria a se tornar conhecido. Sim, deu visibilidade para o mestre. O fato que aconteceu aqui deve ser divulgado em todos os lugares por onde passarem. Aqui. Ouvi muitos de vocês dizerem que isso foi um grande milagre e que somente Deus o poderia fazer. Mas, meus irmãos, quero lhes dizer que estou no Pai e o Pai está em mim. Eu faço somente a vontade do meu Pai que está no céu. A todos aqueles que pedirem qualquer coisa em meu nome, eu darei os poderes para que possam fazer, porque pedindo em meu nome, estarão pedindo em nome do meu Pai. Então, é por isso que ele está dizendo aqui que tudo foi ia se espalhar aos 4 cantos. Dona Isabel, qual que é o livro que você trouxe aí? Não, esse aqui é o do Isoldim, que ele traz no primeiro capítulo sobre as bodas de Caná. De Isoldino? Isoldino, Estrela de Luz, esse aqui. Através do Espírito Ismael. O Toninho ia falar, fala para nós, Toninho. Eu estava dizendo o seguinte, que é uma coisa muito interessante, é que esse fato, ou seja, esse primeiro fenômeno, o primeiro milagre, como que, ele acontece alguns dias, ou um mês, alguns meses antes do batismo de Jesus, daquele encontro de Jesus lá no Jordão. Bom, ele já havia, após essa situação, já escolhido os seus discípulos, tanto que eles foram também convidados a essa festa. Primeiro, com um propósito, conforme ele fala para Pedro, né, que deixasse a rede, que tornasse um pescador de almas, alguma coisa assim. Então, estava tudo dentro de uma proposta. Ele precisava
presumo eu, já se mostrar, começar a mostrar o porquê da sua existência, para principalmente aqueles discípulos que, a posteriori, seriam promovidos a apóstolos, conforme nós já vimos, que está lá no final do Evangelho de Marcos, inclusive, e que ele outorga a cada um a proposta que lhes era a base, né, de levar a boa nova, de curar em nome de Deus e por aí. Agora, nos dias de hoje, eu entendo isso aí, essa transformação da água para o vinho, uma coisa muito clara, que Jesus entra nos lares, é convidado a entrar nos lares, para transformações de discórdias, desentendimentos, ou seja, é transformar essa água em vinho, né? Seria, no caso, aí nos dias de hoje, para mim, acabar com os pecados. Lá no batismo, Batista fala, é necessário que eu diminua e ele cresça, ou que ele cresça e eu diminua. Ou seja, a partir dali, novas situações passarão a existir. E se a gente for lá no segundo livro de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, lá no verso 17, está escrito exatamente isso. Dá-se uma ideia verdadeira para os dias de hoje. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, né? E eis que tudo se fez novo. Está lá. Segundo Coríntios 5, 17. Então, da mesma forma, é o nosso caso. Ele entra nos nossos lábios com essa possibilidade. Da mudança dessa água para o vinho, é a certeza que, através de Jesus, o Criador tem poder, ou dá a ele, ou toga-lhe o poder, né, de mudar as coisas, principalmente a vida daquele pecador. E nós vemos que isso aí, conforme o próprio Paulo fala aí, é muito comum. Na semana passada, falou-se, ainda no inteirinho desse estudo, sobre o culto do Evangelho no lar, que é uma das formas. É de transformar naquele exato momento toda a água dentro de uma composição em vinho. Ou seja, é fazer com que aquela luz que se aclama naquele instante, ela torne-se essa transformação, que muitos, queiram ou não, que se vagueiam no pecado ou em situações atípicas, que, estando diante, levando a sério essa questão do evangelho, do culto, com seus problemas, ele apaga tudo aquilo e, a partir dali, se autopromete uma nova vida. Eu conheci um delegado federal, hoje ele foi embora para Brasília, ele era ateu. A esposa, uma espírita fervorosa lá da casa de Sheila, e ela foi muito paciente, porque ele trazia, na maioria das situações, quase todos os seus problemas de área profissional, que não deveria ser fácil para dentro do lar. E ela ali, todas as vezes, ou todas as semanas, ela buscava, durante o culto no lar, que ela buscava a presença dele, e que ele, muitas das vezes, ela me contou que ele não se salientava, não queria fazer presente, até que começou. E ela viu uma transformação muito grande, tanto que lá no DF, para você ter uma ideia, eles fazem parte de uma casa da qual eles são hoje grandes tarefeiros lá, segundo ela nos relata quando vem a Belo Horizonte, tá com ele. Então, exatamente, eu vejo dessa forma, sabe? É o início que ele dá, ou seja, a uma nova vida, postura-se ante os seus discípulos ali para saber exatamente o que verdadeiramente, qual é verdadeiramente o propósito dele, e para os dias de hoje eu vejo dessa forma, sabe? É fazer transformações, ou transformar o erro ou o mal que está dentro dos lares, ou de qualquer setor social, digamos assim, a nível pessoal, profissional, para que as coisas se modifiquem, para que as coisas se comprazem com muita simplicidade, com muita alegria e por aí afora. Boa noite, Paulo. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho muito bonito esse primeiro milagre dele, porque ele dá para nós um exemplo muito grande.
Porque aquele que aporta uma casa religiosa, seja uma casa espírita, uma casa protestante, budista e etc. e tal, se ele vai com boas ideias e perspectivas, ele consegue transformar a água do vinho, a água dele para o vinho. Pode apostar nisso. E a gente está cansado de ver isso, esses exemplos dentro de casas espíritas. Certa época, isso me é interessante que eu tenho, porque está dentro do contexto. Nós fazíamos um estudo lá no grupo Irmão Eustáquio, lá no Padre Eustáquio, na Rua Tufa, uma casa que eu por um tempo trabalhei, uma casa maravilhosa, e fazíamos, foi quando logo que a Federação Espírita Brasileira encursa um programa chamado Em Defesa da Vida, da qual compunha o suicídio, a pena de morte, a eutanásia. Tem mais um aí. O aborto, não? O quê? O aborto, não? O aborto. E essa menina, lá estava cheio, lá tinha umas 300 pessoas, que era dia de reunião de cura, aquelas coisas todas, e todos aqueles que estavam programados. Evidente que no inteirinho, conforme o Francisco já assistiu a reunião e por aí fora, e nós falávamos exatamente sobre o aborto. Até que uma mocinha levantou o dedo lá no meio da voz e falou assim: o senhor me permite? Eu falei: claro, moça. E lá o salão é muito grande, então era utilizado aqueles microfones de bateria própria, sem fio e tal, para que todos ouvissem a explanação. E ela disse: olha, se hoje eu estou aqui, uma menina nova, com meu marido, porque eu pratiquei um erro, que foi abortar um filho, por questões de ordem familiar. Pura burrice, ela usou esse termo, o grande erro da minha parte. Eu sei que hoje eu busco uma forma de me transformar, ou seja, de mudar essa água para o vinho, no meu meio, que é a minha existência atual. Ciente de que quando estiver no plano espiritual, muito daquilo que me for proposto ou dito, eu vou ter que aceitar. E vir, se for o caso, reencarnar de uma forma da qual parte do meu erro, ou o meu erro será parte dos pagamentos até então que eu teria que fazê-los, de saná-los. E ela, inclusive, foi muito clara, falou: hoje eu trabalho nessa casa, eu tarefo nessa casa, e o senhor não sabe a minha alegria, o senhor não sabe a alegria do meu lar e o arrependimento que eu tenho de tê-lo feito, mas até então eu estou embasado no meu erro porque eu não tinha conhecimento do meu erro. Aí, naquele exato momento, eu lembrei de uma passagem que está lá no livro de Mateus: aquele que não conhece a lei faz a lei, mas à medida que ele tem conhecimento da lei, ele é julgado por essa lei. Então, na época, ela não tinha o conhecimento e ela fez a lei dela. E a partir dali ela caminha, já com uma nova etapa de vida, mais o marido trabalhando, e foi muito claro no final: sei que tudo que eu faço hoje, que é de coração aberto ao meu próximo, não vai exatamente pagar ou sanar de imediato o meu erro, mas nós estamos caminhando para isso. Eu não esqueço disso. Então é isso, para mim, é exatamente essa transformação da água para o vinho, é exatamente tanto quanto esse exemplo, para mim, sabe, na atualidade, nos nossos lares, é fazer com que a harmonia, problemas que todos nós temos, e problemas de inúmeras situações, todos nós temos, mas vale-nos a pena sermos pacientes, conforme a paciência é um dom, é uma virtude, para que a gente possa fazer essa transformação. E hoje eu li aqui lá no livro de Jeremias, do capítulo 29, eu anotei, 29:13, está escrito: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Você já falava isso. E quando ele se auto-encontrasse, quando essa transformação se fizesse, ele estaria numa condição conforme o próprio Pedro falou aí no livro que nós falamos aí. Assim que se alguém acha em Cristo, se alguém já está em Cristo, nova criatura é. É isso aí que, na minha opinião, para o dia de hoje, é o que eu entendo de tudo isso aí. Pode até não ser, mas para mim é. Mas eu vejo como você vê também, viu, Toninho? Eu acho que essa transformação de água em vinho é para mostrar para nós que nós temos sim, nós podemos sim nos autotransformarmos.
desde que fazendo aquilo que a mãe dele pediu, façais tudo o que ele vos disser. Você falou uma coisa muito coisa que eu concordo plenamente, que é essa questão da autotransformação. Nós podemos sim nos transformar, fazendo tudo o que ele nos disser. Nós vemos aí, Darcy, que o lar, o nosso lar, é o celeiro das nossas transformações, ou se não, é o celeiro da nossa evolução. Da nossa, que eu falo, é de toda a composição que está abaixo daquela luz, naquele lar. Esposo, esposa, filhos e quem mais, assim, estiver guarido lá dentro, netos e por aí afora. Então, é exatamente isso que, na minha opinião, cabe até uma parte do entendimento lá, que ele utiliza de uma forma dessa mudança, né? Exatamente no inteirinho de um casamento, de uma união, né? Porque a nossa, repito, evolução, ela inicia dentro dos nossos lares, onde nós albergamos aqueles que não são possíveis grandes adversários de vida passada. Grandes desafetos, né? Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Senão, eu não teria razões para entender perfeitamente o que o André Luiz narra para nós, no caso lá do Sérgio Svan. Sim. Brilhante essa fala sua. O nosso caminho de evolução começa dentro do nosso lar com quem? Junto com a transformação dos nossos desafetos que foram colocados ali junto conosco, para que nós aprendêssemos a amá-los. É muito bonito esse entendimento, gente. É maravilhoso. Né? Realmente, Darcy. Lá no terminar, lá nesse livro que ele deu em A Boa Nova, tem um texto muito bonito, que eu sempre falo dele, Velhos e Novos. E lá Jesus deixa claro ao Pedro e aos outros, e a Tiago e parece que a André, que era o teor daquela conversação da noite, que a semeadura era altamente necessária, mas o que saciava a fome era o fruto. Muito bacana, Toninho. Fantástico. E até... Mais alguém? Boa noite, Paulo. Boa noite, gente. Desculpe o incômodo. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo na subversão. Muito obrigado. Nosso estudo, Paulo, é em cima do EAD, né, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, e nós estamos seguindo o tomo 2. Terminando o tomo 2, não é, o Pedro? Em breve a gente vai começar o tomo 3. Nossa, que ótimo. Eu acho que eu parei no 2 ou no 3 mesmo. Começamos a estudar com a Dona Isabel, um tempinho atrás, né? Muito bom. Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer revê-los, gente. Uma boa noite a todos. Que bom que você está aí novamente conosco. Muito obrigado. Estamos muito felizes com o seu retorno, viu, Paulo? Com certeza. Então, nós estamos no roteiro 3, vamos começar o roteiro 3 do módulo 6. A tempestade acalmada. Né? E também faz parte, né, desse módulo 6, nós estamos aprendendo com os fatos extraordinários. Então, o roteiro 3, a tempestade acalmada, é o último, não é, Pedro? Ainda tem mais um, não tem? Não, esse é o último desse tomo. Isso. Se nós terminarmos ele hoje, eu creio que a gente não consiga, aí na semana que vem nós vamos terminar e vamos começar no dia 25, a gente começa o tomo 3, o livro 3. Exatamente, dia 25, é isso mesmo. Inicia hoje, termina dia 18, começa o tomo 3, dia 25. Isso.
Isso. Mas eu queria ver com vocês também de fazer uma avaliação desse livro 2, desde o primeiro até então, né? Porque nós começamos esse livro no dia 11 de janeiro de 2021. Ó, tem tempo em que nós estamos estudando ele, hein? Tem. Já tem 1 ano e 3 meses. Eu lembro que eu comecei com as cartas de Paulo lá no tomo 1. Sim. Agora nós já estamos terminando o tomo 2. Tem tempo que você está com a gente também, né, vida? Oi, ó. Bom, pessoal, vamos para o roteiro 3? Roteiro 3. Aprendendo com os fatos extraordinários. Roteiro 3. A tempestade acalmada. Ô, Vitor, o Pedro vai ter que desligar o dedo para não dar eco no seu. Ah, sim. Interferência. Isso, aí. Agora sim. Então, roteiro 3, a tempestade Vou desligar o meu. Certinho, Dona Isabel. Objetivos. Analisar o significado espírita da tempestade acalmada, registrada pelo evangelista Marcos, e tá lá, e essa passagem está no livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 42. 35 a 41. Vamos para as ideias principais. A tempestade acalmada é uma passagem evangélica que tem 2 enfoques fundamentais: a ação de Jesus sobre os elementos da natureza e o valor da fé. Os fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acham hoje completamente demonstrados pelo magnetismo e pelo espiritismo, como fenômenos naturais. Está lá em Allan Kardec, Obras Póstumas, primeira parte, páginas 125 e 126. A fé é um sentimento que pode ser desenvolvido utilizando a força da vontade, do conhecimento e das virtudes. Sendo assim, a alma humana, neste 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Isso está lá em Fonte Viva, né, escrito por Emmanuel, no capítulo 25. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, no capítulo 19, item 12. Alguém gostaria de comentar essas ideias principais sobre o que nós vamos ver aqui? Acho que a parte principal, né, que ele veio chamar a atenção aqui nas ideias principais foi que essa passagem vai trazer para nós 2 enfoques principais, né? Que é a ação de Jesus sobre os elementos da natureza e o valor da fé. Aí eu lembro que a ação dos espíritos na natureza é um dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, né? Então, ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Hoje a gente está vendo aqui o EAD, mas quem estiver lá estudando os 15 princípios também vai ver essa ação de Jesus, né, na natureza. Então acho que aqui são os 2 principais pontos que nós vamos estudar aqui no roteiro 3. Alguém gostaria de comentar alguma coisa antes da gente começar o texto evangélico? Bom, senão nós vamos dar continuidade aqui. Subsídios, o texto evangélico. Então vamos ver lá o que traz para nós
Marcos, né, no capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Pereçamos, né? Não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O texto evangélico apresenta duas ordens de ideias: a tempestade, que foi controlada pelo Cristo, e a importância da fé. A tempestade acalmada é mais um dos prodígios existentes no Evangelho. Podemos interpretar o ocorrido de duas maneiras: a ação direta de Jesus sobre o fenômeno atmosférico, entre aspas, né, repreendendo o vento, ou por intermédio dos espíritos ligados à natureza, que, ouvindo-o, atenderam à sua solicitação. De qualquer forma, porém, sabemos que não ocorreu um milagre, por mais insólito que o fato pareça. Aí vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar sobre o texto evangélico e sobre essa primeira explanação, né, essa primeira elucidação que traz para nós o livro, né? Jesus estava dentro do barco, né, junto à multidão que possivelmente estava ali à margem, e ele pediu para que se afastasse e chegasse até o outro lado da margem. Nesse meio tempo, né, Jesus foi até a popa do barco e ficou né, começou a descansar, né? E no seu descanso, enquanto ele descansava, o vento, né, começou a se tornar um pouco mais forte e fez com que as ondas do mar se levantassem a ponto de subir por cima do barco, né, o que fez com que entrasse água dentro desse barco. E aí, então os discípulos começaram a ficar amedrontados com a tal situação e acordaram-no, questionando a ele, né, se ele não tinha medo de que eles perecessem ali naquele momento, devido tão forte estavam as ondas do mar e tão fortes estavam os ventos. Daí então ele se levanta, pede, né, solicita, né, para que os ventos se acalmem, e daí então toda a tempestade se passa e ali vem a bonança. E os discípulos ficaram abismados com o fato de que até a natureza, né, o mar e os ventos, obedecem a Jesus. Ou seja, que homem é esse que até a natureza, né, os ventos e o mar, obedecem? E aí aqui na explicação, né, traz que existem duas interpretações. Ou Jesus agiu diretamente na natureza para que ela se acalmasse, ou ele solicitou aos espíritos que controlam a natureza, né, para que essa natureza ela se tornasse mais branda, mais acalmada.
E a gente, inclusive está até na tela, né, que o Pedro está projetando aí para nós, é o 15º, né, 15º princípio básico da doutrina espírita, que é a ação dos espíritos na natureza. Você quer ler, Pedro, o que está aí para nós? Aí fala, ó, Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Kardec recebe explicações a respeito disso, dessa ação, é na questão 538 do Livro dos Espíritos. Também. Sim, então o Espiritismo traz para nós, né, que existe, né, uma gleba de espíritos que estão sempre ali coordenando as ações da natureza, né? Por isso que é comumente falado em várias palestras, né, que a gente vê nos centros espíritas, que não cai sequer uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus, né? Então é justamente porque esses espíritos estão seguindo ali o que vem, né, como propósito de Deus. Eles estão na seara, né, do Cristo, juntamente com Cristo, ali acionando, né, a natureza, de forma a fazer com que esses fenômenos, no qual esse que aconteceu no barco, né, viesse a ocorrer pelo fato deles estarem sob o controle da natureza. Pois não, Pedro, você colocou aí para nós a questão 538? Sim, é o que o Toninho acabou de dizer, né? Kardec traz essa questão também. E aqui nos comentários traz uma até interessante também. Ó. Deus é justiça e amor, sendo assim o que todos já reconhecem. E não poder criar espírito à parte, diferentes. Eles são todos iguais para manifestar a glória do Criador. Poderia o Senhor criar espíritos superiores? Onde estaria a existência e mesmo o amor? Ver bem o que diz Jesus, anotado por Mateus. Assim, pois, pelos seus frutos reconhecereis. Aí vem trazendo essa questão toda que nós estamos trazendo aqui, ó. Aí fala no item, aqui, ó, no terceiro parágrafo. Há filosofias pregando que na população do espírito da natureza, muitos não se encarnam nem reencarnam, como se enganam. Muitas situações ainda são um segredo do Todo-Poderoso. Mas os próprios espíritos encarregados de revelar a verdade vão dizendo, de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. Também trazendo justamente essa descrição aí do que aconteceu lá quando Jesus dormia no barco e os discípulos, ainda com pouca fé, amedrontados, foram acordar Jesus para que ele interpelasse naquela situação. De uma forma também, quando Jesus vem aparece andando sobre as ondas, sobre o mar, e Pedro, né, ele chama Pedro, e Pedro não tem fé, e acaba afundando. Também é a mesma situação. Mais alguém, pessoal, com relação a essa primeira parte e ao texto evangélico? Vamos prosseguir então? Deixa de ser milagre um fato, desde que possa explicar-se e se ache ligado a uma causa conhecida. Desse modo, foi que as descobertas da ciência colocaram no domínio do natural muitos efeitos que eram qualificados de prodígios, enquanto se lhes desconheciam as causas. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia geral,
do mundo invisível dentro do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, facultou a explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando que esses fenômenos não constituem mais que os outros derrogações da lei da natureza, que, ao contrário, decorrem quase sempre de aplicações dessa lei. A possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acha hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo, como fenômenos naturais, pois que eles se produzem às nossas vistas, quer espontaneamente, quer quando provocados. Nada há de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas às dos nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes, médiums, etc. Do momento em que essas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus numa multidão de indivíduos que nada têm de divino, até em heréticos e idólatras, né? Até em heréticos e idólatras, elas não implicam de maneira alguma a existência de uma natureza sobre-humana. Aqui eu estou vendo que tem um número 7, deve ter alguma referência a algum livro onde esse texto foi tirado. É o do Obras Póstumas, né, do Allan Kardec, que é um livro muito bacana de se ler, porque lá, afinal de contas, o Obras Póstumas traz todo o início, né, como que Kardec encontrou as mesas girantes, o intuito dele de buscar, né, essa curiosidade dele de buscar a explicação desses fenômenos que até então eram ditos paranormais. Então é um livro que é muito bacana de se ler, para quem gosta e tem vontade de conhecer um pouco sobre o início, né, da decodificação da doutrina espírita e o Pentateuco. Essa obra traz grandes elucidações. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre essa parte que foi lida aqui, que foi retirada do livro Obras Póstumas? Podemos dar continuidade, então? Então vamos ver. A intervenção de espíritos nos fenômenos da natureza acontecem de forma intencional ou executando ordens superiores, como consta em O Livro dos Espíritos. Falanges de espíritos em evolução trabalham ativamente, zelando pela manutenção dos reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal. Os fenômenos atmosféricos também são presididos por pleiades de espíritos sob orientação superior, encarregados de manterem o equilíbrio planetário. Nem sempre compreendemos o porquê dos fenômenos, que muitas vezes causam verdadeiras calamidades em determinadas regiões do mundo, mas o Espiritismo nos ensina que não há efeito sem causa. Por consequente, os fenômenos tais como tempestades, terremotos, maremotos, inundações, são orientados por entidades espirituais em obediência a desígnios divinos, visando o apressamento da evolução não só do planeta, como também nas populações atingidas. Jesus aqui não fez milagre ao apaziguar a tempestade. Usou apenas de seu conhecimento das forças que regem o universo e de sua superioridade moral para ordenar
para ordenar aos orientadores invisíveis da atmosfera que fizessem cessar a tempestade. Então aqui a gente vê, né, nesse trecho tirado do Livro dos Espíritos, que em momento algum, né, aquilo tinha de milagre. Jesus apenas tinha conhecimento de como se operava aquelas ações da natureza. Ele sabia que por trás daquela ação existia uma pleide de espíritos que estavam servindo aqueles espíritos superiores, e que toda a ação que existe na natureza, seja ela em qualquer reino, né, que ele citou aqui, o reino mineral, o vegetal e o animal, ele é única e exclusivamente para a evolução do planeta e de toda a espécie que está ali sofrendo com aquela ação, né? Seja ela animais, vegetais ou até mesmo nós, homens, que estamos inseridos nessa natureza. Então acaba que Jesus, tendo conhecimento de como se opera essas ações da natureza, ele veio a interpelar por meio desses orientadores invisíveis, né, os espíritos que controlam a natureza, para que fizessem cessar a tempestade. E aí novamente, né, como lá nas bodas de Caná, a gente percebe que não é por acaso, que naquela época eles não tinham esse conhecimento, não sabiam, né, que existia essas entidades, esses espíritos, né, que faziam o controle da natureza. Então, mais uma vez, para aquele pessoal daquela época, eles tinham aquilo como um fato sobrenatural. E por isso, no texto evangélico, eles indagam: que homem é este, né, que tem o controle até da natureza, né? Ou seja, que até a natureza o obedece, né? Então aí traz, mais uma vez, uma visão diferenciada desse homem que é Jesus. E chama a atenção, né, igual a Dona Isabel leu para nós, trouxe para nós, que naquelas bodas existiam inúmeras pessoas de diversas cidades, né? Então, olha o quanto aquilo não chamou a atenção daquelas sociedades que estavam ali inseridas. E aqui não foi diferente, né? No início lá nós vimos que a embarcação que Jesus estava continha seus discípulos, mas ali em volta havia várias outras embarcações menores, né? E dali eles puderam tirar grande proveito dessa passagem, né, que está lá em Marcos. Bom, se alguém gostaria de comentar alguma coisa? O Vitor, eu estou vendo aqui, né, essa leitura aqui falando dessas falanges de espíritos em evolução que trabalham ativamente no zelo aí, zelando pela manutenção da natureza, né? E esses fenômenos atmosféricos. A gente acabou de assistir um vídeo sobre uma tempestade imensa que teve na Flórida, né? Lá nos Estados Unidos. Até lembrei da Dalva. Caindo gelo, né? Pedaços de gelo enorme, e as pessoas correndo de um lado para o outro, todo mundo assustado, todo mundo sem saber como uma tempestade daquele tamanho, daquela intensidade. Olha como que a natureza realmente está nos chamando a atenção, está nos dando lição como verdadeiros mensageiros, né? Olha, vocês não estão aprendendo pelo amor, então vão aprender através de uma catástrofe, porque quanta coisa acontece quando vem uma tempestade dessa, né?
e tudo está dentro da ordem divina. Existe uma razão para essas catástrofes, como aconteceu há poucos dias lá em Petrópolis, em outros lugares, quase que ao mesmo tempo. E a gente vendo tudo isso, fala, gente, quantas pessoas ainda pensam, isso é castigo divino, né? Olha como falta a pessoa realmente ter um entendimento, né, sobre a influência da natureza, dos espíritos na natureza, e que isso tudo tem uma razão de acontecer, o porquê que a própria natureza ela está como que se revoltando, mas não é aleatoriamente, existem aí as inteligências por trás, né, dos fenômenos, como aqui está falando. Tudo obedece, né, a uma determinação, como está dizendo aqui, os desígnios divinos, né, em obediência. Sim, dona Isabel, e eu fico visando imaginando... o apressamento da evolução. Sim. Não só do planeta, como da população atingida. Aí, não só do planeta que está se melhorando, se transformando, mas também de populações atingidas, que muitos acordam, né? Há muitos desencarnes, há muitos prejuízos, né? É uma forma, né? Eu fico imaginando o seguinte, a gente acompanhou, através do livro Nosso Lar, quando André Luiz ele se viu, né, naquela situação e ele quis ajudar, ele queria logo participar como médico, porque era a função dele aqui na Terra como ser médico. Só que ele não tinha o grau de instrução necessário para poder operar ali como médico no plano espiritual. Então foi-lhe convidado que ele fizesse a limpeza das câmaras, né? E ele não ficou muito satisfeito com isso. E ali eu tirei um ensinamento que é o quanto de instrução que um espírito deve ter sobre magnetismo e sobre fluidos para poder ele ser um trabalhador da seara do Cristo, justamente no controle das ações da natureza. O quão evoluído não deve ser um espírito que trabalha nessa parte, ajudando na evolução do planeta. O quão conhecimento ele não deve ter de engenharia, por exemplo, de química, né? Ô, Vitor, de tudo, né? De tudo, eu acho que é de tudo, não é só numa área, como nós aqui falamos, né? Determinada área, física, química, esses espíritos, eu também eu entendo assim, esses espíritos, eles têm o conhecimento total de tudo isso. Sim. E aí, quando a gente estava estudando lá no sábado, né, o Apocalipse, e a gente acabou concluindo que para a nossa evolução seria necessário que nós evoluíssemos nos 3 principais aspectos, né, que é o moral, o espiritual e o intelectual. A gente às vezes não dá muita importância para o intelectual, porque vem a matemática, a língua, né, vem a física, a biologia, a química. E às vezes o conhecimento que nós adquirimos aqui com relação a essa matéria que nos eleva intelectualmente, o espírito deve ter grandes faculdades em cima desse tipo de conhecimento para poder trabalhar, né, no plano espiritual com uma ação dessa da natureza. Então acho que... Nossa, amigo, você tocou num ponto que me saltou muito aos olhos. Realmente essa questão, vamos dizer assim, é diferenciado, né? Essa questão de Jesus, assim,
com todo respeito, todos nós somos Deus, ele mesmo diz, mas assim, movimentar uma massa de ar, uma atmosfera, é diferente. Tem esses relatos de pessoas que, com questão de algumas movimentações energéticas, respiração, o cara ele toma banho no gelo, ele, sim, existe. Ele molha, lá naquele meio do gelo ele molha a toalha, cobre o corpo, sai fumaça, a toalha seca, ou o lençol seca. Tem relatos no Tibete de pessoa que pisa na pedra, fica a marca do pé dela na pedra, derrete a pedra, um pequeno pedaço. Mas uma coisa grande. Dalai Lama, né? Isso. E ele pratica também. Sim. O Dalai Lama ele é um das dinastias, mas tem dinastias no Tibete, sim. Quando o budismo chegou, inclusive chama Bon, né? É um tipo de xamanismo tibetano. Quando o budismo chegou lá, o Bon já era antigo. Então tem... Agora sim, movimentar uma massa de ar existe. Alguma coisa que a gente pode estudar acho que é o William Reich, né? Se eu não me engano, ele estudou os órgão, é um tipo de energia que ele chamou de órgão. Inclusive, hoje em dia tem os orgonites, pessoal mais New Age, espiritualista, alguns gostam. Dizem que tem um orgonite que ele até mexe um pouco nessa questão do clima, mas dessa forma a gente não tem, assim, até hoje nunca chegou a essa forma igual Jesus de movimentar você pensa, você movimentou o mar e o ar ao mesmo tempo, né? Física, química, você colocou aí. Igualzinho. Tudo é instrução, né, Paulo? Nós estamos a caminho, nós ainda aprendemos só um pouquinho. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo mais. Um dia, quem sabe. Nós vamos chegar lá, mas vai demorar. Demora, mas é como a dona Isabel costuma dizer, né? 1 milímetro de cada vez. Isso. Eu não sei que número que cada apostila. Paulo estudou conosco as 5 apostilas. Você lembra, Paulo? Onde nós estudamos sobre a ação dos espíritos na natureza. E lá foi um estudo foi bem explicado. Você lembra? Dona Isabel, eu acho que a 5 eu não cheguei a estudar, não. Não lembro se eu fui até a 2ª, ou a 3ª, ou a 4ª, eu não lembro bem. Mas eu lembro, sim, da senhora falando dos espíritos, da ação. Ação dos espíritos na natureza. Quer dizer, que compõe lá os princípios básicos, lá no último item, né? Que é a ação dos espíritos na natureza. Sim, muito profundo. A gente vê até que tem tanta coisa que o André Luiz, se não me engano, me corrijam, tá? Quando ele vai tratar o novo marido da esposa dele, a Narcisa faz alguma coisa e chama 5 espíritos da natureza, cada um traz uma essência, se eu não me engano, de eucalipto, folha de manga. Posso estar enganado nessa parte. A questão mineral, porque o mineral também tem o ectoplasma, o vegetal tem o ectoplasma, o animal. É profundo, muito profundo. Isso mesmo. Eu acho que nós ainda vamos estudar isso mais para frente, sobre a ação dos espíritos na natureza. Os duendes, os gnomos. Né? Temos que estudar, né, dona Isabel? É um pouquinho de cada vez. Nós ainda temos uma apostila ainda que está falando sobre isso. Sim. Não sei se é na quinta. Pedro, 21h18. Pois é. Vamos encerrar aqui para poder passar o passe? Vamos passar o passe. Vamos. Então, nós paramos no item 2, interpretação do texto evangélico. A página do livro antigo é a 301. Nós temos um passe virtual. Vamos fazer a prece final por nós hoje. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre amigo, a espiritualidade que esteve conosco nesse estudo,
e todas as lições que eles ministraram para que nós possamos absorver e colocar em prática no nosso dia a dia, para que possamos cada vez mais, ao nos instruirmos, sabermos lidar conosco mesmo perante a humanidade e perante a nossa evolução. Mestre Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos que derramas sobre as nossas vidas, sobre os nossos amigos, as nossas casas, sobre os nossos lares. Nós te pedimos, Jesus, que abençoe também a cada irmão nosso que esteja ao relento nas ruas, que abençoe a cada um que tenha necessidade de absorver essas energias salutares que saem dos nossos estudos e que a espiritualidade possa aproveitar, dando alento a cada espírito irmão que tenha necessidade de se recuperar dos males físicos e espirituais. Jesus, nós te agradecemos e pedimos que nos abençoe e que semana que vem possamos estar presentes novamente nesse estudo, com o coração cheio de amor e de inspiração para podermos aprender mais. Obrigado, Jesus, esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Lembrando que hoje completa 122 anos do desencarne de Bezerra de Menezes. Oi? Hoje completa 122 anos do desencarne de Bezerra de Menezes. Ah, que bonitinho. Abençoado, né? Então vamos receber o passe dele.